Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que bênção poder continuar no avanço desse nosso estudo, desse segundo módulo. Estamos aqui para mais uma unidade muito importante, que é a unidade de antropologia missionária. Eu quero contar uma história muito bonita. Por volta do ano 1720, 1722, um grupo de cristãos morávios, próximo ali à Rússia, estava sendo perseguido e fugiram. E esses cristãos morávios foram parar na Saxônia, atual Alemanha, e nas terras de um conde chamado Zinzendorf, um homem temente a Deus, que os acolheu. E o conde Zinzendorf forneceu espaço nas suas terras para que esses cristãos pudessem morar ali, para que eles pudessem se estabelecer e servir ao Senhor naquele lugar. Não demorou muito e a notícia se espalhou, e muitos cristãos que estavam também em condição de perseguição souberam que o conde Zinzendorf recebia ali então exilados, cristãos perseguidos, e os acolhia. E muitos migraram para aquele lugar, para ali estar debaixo da proteção do conde Zinzendorf. Porém, esses cristãos eram de tradições, de costumes diferentes, de doutrinas eclesiásticas diferentes, e esses cristãos começaram a ter grandes conflitos entre eles, conflitos inclusive envolvendo o enfrentamento físico. Por discordarem doutrinariamente um do outro, esses irmãos brigavam uns com os outros. E o conde Zinzendorf, como um homem piedoso, temente a Deus, interviu nessa questão, escreveu um pacto com eles, e o pacto com eles estabelecia uma norma, e uma norma muito preciosa, que era fazer tudo no Espírito de Jesus Cristo, promovendo a comunhão, o amor e o compartilhamento entre todos ali. E gradativamente, esses homens e essas pessoas, esses grupos, após assinarem esse pacto, concordarem com os termos do conde Zinzendorf, começaram então a viver em comunhão, a entender que a essência da doutrina cristã estava acima das suas tradições e dos seus costumes. E eles então começaram a viver em comunhão. E um jovem chamado Leonard Dober, ele começa a estimular os irmãos e a convocar os irmãos para a tarefa missionária que o Senhor Jesus Cristo havia dado à sua igreja. E então ele desperta esses irmãos para irem além mar, coisa que nenhuma igreja da Europa ainda tinha feito. Os morávios começam com esse grande projeto de estar levando o Evangelho. É interessante que naquele tempo as nações tinham seminários e formavam muitos teólogos que eram separados para missões, mas com o propósito de ir com as embarcações das nações e estabelecer a religião, a igreja nacional nos lugares onde essas nações chegariam para conquistar terras. Então o trabalho desses missionários junto aos navios das nações, aos navios militares e expedicionários, era o trabalho de estabelecer a religião do povo, como também fizeram os católicos nas expedições marítimas, como a que veio parar aqui no Brasil. Porém, os morávios foram o primeiro grupo cristão que se despertou para o trabalho missionário com o desejo tão somente de salvar almas, de alcançar almas, sem se preocupar em intervir, ou trazer às culturas o pensamento de uma nação, de um povo ou de uma igreja em específico, mas em pregar o Evangelho a eles. E a experiência dos morávios serve como base para nós entendermos aquilo que é o que chamamos de antropologia missionária.